Estamos começando agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. A lua dependurada no céu da noite, o sol vitalizando os dias, ventos, mares, amplidões. No início, esse sentimento de fascínio com a grandiosidade da natureza despertou-nos um temor que ensejou a adoração, os ritos e sacrifícios. Povos sumérios, os primeiros a usar a escrita, cultuavam a Anu, o firmamento. Egípcios adoravam Ra, o deus Sol, entre tantos outros. Gregos sonhavam com o Olimpo, onde Zeus tramava seus destinos. Tupis-guaranis, na Sul-América pré-colombiana, ofereciam danças a Tupã, o Criador. Todos os humanos que já pisaram na face da terra, em algum momento, tomados em sua pequenez, se curvaram diante do infinito. E ao darem nome ao que pressentiam, talvez soubessem que seria difícil reduzir tal sentimento a uma única palavra. Quem sabe por isso, os hebreus simplesmente o chamavam de Elohim, Deus dos deuses, ou de Yahvé, aquele que não tem nome. Antes lutávamos contra a natureza num ambiente hostil, onde a força bruta era a nossa principal força. É natural que o sentimento Deus de outrora correspondesse a esse estado. Hoje somos capazes de verter poesia, de criar leis que protegem as crianças, de planejar cidades e de sonhar com uma relação interdependente e harmônica com os outros seres do planeta. Porém, o mistério do infinito persiste diante da finitude humana. O encantamento já não é o do medo, mas a percepção clara de que uma inteligência superior ordena o cosmos, inspira a vida e se manifesta a cada pôr de sol, em cada amanhecer. Os deuses de outrora eram produto da ignorância e do temor. O Deus de agora nasce de uma nova emoção, sugerida por Jesus há 2 milênios, ao chamá-lo simplesmente de Pai. É um Deus que tem coração, um Deus de amor. Quanto mais doçura você carregar na alma, mais perto de Deus estará. Ele é como as estrelas do poema de Olavo Bilac. Para entendê-lo, é preciso amar. O programa Espírito e Vida de hoje vai falar de um personagem que marcou a história da humanidade. Um homem simples que marcou pela sabedoria e amor. O assunto de hoje é Jesus, educador. Como a simplicidade e humildade de Jesus pode arrebatar tantos seguidores? O que havia de tão especial neste homem? Quem vai conversar conosco sobre esse assunto é Assis Pereira. Assis Pereira é professor universitário, foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, atua na área da evangelização, na área da mediunidade, enfim, é uma alegria ter Assis aqui conosco. Bem-vindo, Assis. Para mim também, é uma grande satisfação e alegria estar com vocês, participando do programa. E vamos conversar sobre Jesus. O que Jesus representa, Assis, para a doutrina espírita? O ser moral mais perfeito que Deus nos tem oferecido como modelo e guia. Jesus representa para nós o cumprimento da lei divina, pois Ele nos revelou Deus como verdadeiramente Deus é. Um Pai soberanamente bom, justo e misericordioso. O autor Francisco Arroio, no livro História Geral da Pedagogia, diz que com o cristianismo apareceu um novo tipo histórico de educação. Ele diz ser Jesus o modelo perfeito do mestre cristão. Você concorda com esse pensamento? Ah, sem dúvida, porque Jesus, através do seu esforço, do seu trabalho, ele nos trouxe a grande mensagem da educação para todos os tempos. Uma educação sintonizada com as leis de Deus, especialmente a lei de justiça, amor e caridade.
Francisco Larroy é um dos grandes historiadores na área da pedagogia. E ele sempre apresenta Jesus fundamentado nos seus estudos como o grande mestre, o grande pedagogo da humanidade. Ele nos diz que pelo seu exemplo, pela sua conduta, pela sua autoridade moral, Jesus se diferencia de todos os outros educadores. E nós entendemos à luz do Espiritismo que, sendo Jesus o Espírito mais puro que encarnou na Terra, ele traz na sua condição espiritual uma vivência integral das leis divinas. Então, é sem dúvida o maior modelo que nós temos de perfeição que o Pai nos concedeu aqui na Terra. E ele é um marco, não é? Ele transforma o mundo. Ele próprio diz assim, dos dias do pai Abraão até hoje, o reino dos céus foi conquistado pela força, não é? E ele vem colocar um novo parâmetro, um novo paradigma, não é? Ou seja, o amor, é essa grande novidade, digamos assim, a boa nova que Jesus nos traz? Ah, sem dúvida, porque diferencia totalmente aqueles que o antecederam. Porque nós observamos nos estudos de Allan Kardec, no livro A Gênese, quando Kardec trata sobre o caráter da revelação espírita, ele reconstitui as revelações. E a primeira grande revelação com Moisés, a segunda grande revelação com Jesus, a terceira grande revelação com o Espiritismo. E ele vai fazer a diferenciação entre o Deus apresentado por Moisés e o Deus apresentado por Jesus. Então, o Cristo nos revelou os verdadeiros atributos de Deus, atributos de amor, de justiça, de caridade. Por isso que Jesus o chama de Pai. Então, não é mais o Deus dos exércitos, não é mais o Deus de um único povo, mas é o Deus da humanidade. Há uma grande diferença em torno dessas características entre o Deus mosaico e o Deus apresentado por Jesus. Deixa de existir uma relação de temor e passa a haver uma relação agora de amor. Seria então, exatamente por esses atributos que estamos conversando, seria então Jesus o grande pedagogo da humanidade? Sem dúvida, porque pela sua condição espiritual, ele, através do seu exemplo, da sua autoridade moral, ele apresentou a essência mesmo da divindade para os espíritos que estamos ainda nessa condição tão imperfeita na Terra. Assim, então, nós seríamos, evidentemente, os aprendizes, nós seríamos, então, os seguidores. Será que nós, aprendizes, realmente absorvemos os ensinamentos de Jesus, colocamos em prática hoje, 2000 anos depois, é bom que a gente registre esse fato, já fazem 2000 anos, nós conseguimos absorver e vivenciar os ensinamentos do grande pedagogo? Temos sido realmente aprendizes, relapsos, dentro de uma condição de aprendizagem muito limitada, né? Emmanuel coloca muito bem isso na introdução do seu livro Caminho, Verdade e Vida. Ele diz que nós temos sido alunos de aprendizagem lenta. Ao longo desses 2000 anos, né, de cristianismo, nós temos revelado muitas imperfeições no trato com a mensagem cristã. Ou seja, a mensagem que o Cristo nos trouxe é uma mensagem de pureza espiritual, é uma mensagem de perfeição, como ele bem nos diz, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Mas nós ainda vamos ajustando, vamos adaptando, vamos trazendo esses ensinamentos para a nossa realidade ainda imperfeita, de espíritos com muitos limites, né, no campo do orgulho, da vaidade, das interpretações diversas. Teremos que evoluir bastante para perceber a grandeza desse ensinamento. Jesus, há 2000 anos, nos trouxe tudo aquilo que nós necessitamos. Kardec mesmo, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 626, ele afirma textualmente, não é, que Jesus nos revelou as verdadeiras leis divinas. Nós temos as leis divinas reveladas pelo Cristo. O Espiritismo procura interpretar, desenvolver esse pensamento para que nós consigamos penetrar a essência desses conceitos, que são conceitos de vida eterna,
porque são ensinamentos fundamentados em leis naturais. É necessário, então, realmente uma mudança de postura. O roteiro está traçado, o mapa Jesus nos trouxe, não é, o norte, para que nós sejamos aprendizes verdadeiros. É necessário que a gente coloque isso em prática. Nós temos outra pergunta para a Assis, mas vamos fazê-la daqui a pouco, depois do intervalo. Voltamos já, não saia daí. Continuamos aqui, ainda conversando sobre Jesus, o educador, com Assis Pereira. E a pergunta que nós temos, Assis: os historiadores da educação e da pedagogia, entre os quais Monroe, Hubert, Luzuriaga, Marrow, Riboulet, Mercer, Bonatelli, todos reconhecem a existência de uma pedagogia de Jesus que deu origem às várias formas da pedagogia. Quais seriam estas formas? Especialmente a prática, a vivência, os princípios norteadores da pedagogia, porque toda pedagogia ela se assenta em princípios. Então nós podemos entender o grande princípio da pedagogia cristã é a emancipação espiritual da criatura humana. E Jesus, como grande educador, todo o seu trabalho é voltado para um processo educativo profundo do ser. Então nós podemos entender que a obra messiânica ela é uma obra de educação por excelência, porque visa libertar o homem dos estágios de ignorância, de crueldade, de perversidade, de sentimentos inferiores. A pedagogia cristã ela trabalha fundamentalmente em torno dos sentimentos humanos, no sentido de que os nossos sentimentos eles se transformem de sentimentos negativos em sentimentos positivos, sentimentos bons. Ou seja, ao invés do egoísmo, o amor. Ao invés do orgulho, a humildade e assim por diante. É tão grande o exemplo de Jesus que, de fato, o evangelista Mateus, concluindo o capítulo 7º do seu texto, ele nos diz que as multidões se maravilhavam diante de Jesus, porque ele ensinava como tendo autoridade. Daí nós entendemos que as pedagogias que estão mais assentadas dentro desse princípio, elas trabalham muito no que nós chamamos dentro de uma dimensão de valores, uma dimensão axiológica de valores, trabalhar valores humanos, valores de respeito ao ser humano, de cooperação, de tolerância, de justiça. Então, são as pedagogias que fazem a diferença. Solidariedade. Mas o que a gente percebe, Assis, é que apesar da doutrina espírita nos colocar Jesus como modelo e guia, a gente percebe que as pessoas usam Jesus como modelo do não ser. Ou seja, as pessoas dizem assim: Jesus que foi Jesus, não é? Terminou mal, foi crucificado, então por que é que eu tenho a obrigação de ser bom? Não é? Ou seja, colocam Jesus exatamente como algo à parte, algo distante. Ou como se aquilo que ele propõe fosse algo impossível. É possível realmente atingir esse estágio do perdão, da misericórdia, da tolerância, da solidariedade, da fraternidade? Ou isso é uma meta inalcançável? Dentro de uma visão evolutiva, é possível alcançar. Graças aos estudos da doutrina espírita, que revive e restaura o pensamento cristão na sua essência, fundamentado na pré-existência da alma, na imortalidade do ser, na reencarnação, nós podemos perceber o nosso contexto humano como um contexto diversificado de espíritos em diversos estágios evolutivos. E encontramos aqueles que já estão vivenciando, pela própria condição evolutiva, essa mensagem, que é, por excelência, a mensagem do amor que Jesus nos legou. Mas nós que nos demoramos ainda nos estágios mais primários da evolução,
nós estamos caminhando lentamente para que o nosso egoísmo seja trabalhado, porque nós temos ainda muito egoísmo nos dominando. Então teremos que superar o egoísmo para conquistarmos a essência do amor, já que o amor ele é multiforme nas suas expressões. Nós temos o amor egoísmo predominando na Terra, né? Nós temos o amor elevação, que já caracteriza os relacionamentos mais elevados, e nós temos os sentimentos mais apurados do chamado amor-sacrifício. Sublimado. Sublimado, né? Já. Logo, a doutrina espírita nos coloca diante de um panorama riquíssimo de espíritos que estamos aqui reencarnados no planeta, que estamos evoluindo através de múltiplas reencarnações, saindo dos estágios mais primitivos para as condições mais elevadas. Então, nessa perspectiva, apoiados nos princípios da doutrina espírita, vendo que nós somos seres em evolução, nós entendemos que a vivência dos ensinamentos de Jesus farão parte integralmente da nossa vivência, porque esses conhecimentos eles se assentam em leis divinas ou naturais, que requisitam amadurecimento da criatura. Por enquanto, ainda nós estamos dominados pelo egoísmo feroz, né? Mas são manifestações que, com um processo educativo, aí sim, um processo educativo intencional, cuidado, fundamentado em valores espirituais dentro dos ensinos de Jesus, é possível reverter esses quadros tão danosos que nos envolvem no nosso dia a dia, na nossa sociedade, marcada ainda essencialmente pelos sentimentos mais negativos. O Espírito de Verdade responde até de uma maneira meio triste quando Kardec pergunta algo parecido. Ele diz, é possível sim, mas quão pouco vocês tentam, né? Ou seja, quão pouco nós queremos de verdade. Assis, temos um minuto apenas, uma pergunta bem concisa. Você destacaria algum aspecto do livro que Sandra Borba publicou a respeito, reflexões pedagógicas à luz do Evangelho? Um ponto que você destacaria especialmente? Especialmente o capítulo 1º do livro, que trata sobre a pedagogia do Cristo, onde a autora ela apresenta os princípios norteadores da pedagogia do Cristo, né? Alicerçada principalmente na relação teoria-prática, autoridade, exemplo. E aí nós podemos fazer a relação com as diversas propostas de vivência do homem aqui na Terra, porque ela coloca, por exemplo, Jesus como um grande líder, né, de uma comunidade, vamos dizer, dos seus discípulos, como era a relação de Jesus com os seus discípulos, apresenta os verdadeiros princípios de aprendizagem centrados nesses valores, nesses princípios. É um livro que merece ser estudado, inclusive pelos nossos evangelizadores, né? Neste ano, né, que nós estamos comemorando 35 anos da campanha permanente de evangelização espírita infanto-juvenil. E nesse final de semana nós vamos ter um grande encontro nacional de evangelizadores espíritas na Federação Espírita Brasileira. É uma oportunidade para que os evangelizadores que cuidam da essência do pensamento de Jesus na vivência junto à criança, ao jovem, ao adulto, nós possamos buscar essa referência também. Vamos falar ainda sobre Jesus no próximo bloco. Voltamos já com Assis Pereira conversando sobre Jesus, o educador. Continuamos aqui, ainda conversando sobre Jesus, o educador, com Assis Pereira. Como o Espiritismo compreende a figura de Jesus? Entendemos Jesus como o ser mais perfeito que Deus nos tem oferecido como modelo e guia, como afirmamos anteriormente. Jesus é o modelo maior de educador que a Terra teve, porque é o Espírito puro por excelência que encarnou entre nós.
trazendo todas as virtudes, todas as elevadas qualidades na vivência integral da lei divina. Quais os ensinamentos que repercutiram de forma mais forte na sociedade daquela época? No contexto da época de Jesus, é uma sociedade marcada ainda, vamos dizer assim, por sentimentos negativos, por sentimentos anticristãos. Mas Jesus introduziu especialmente o amor e o perdão numa sociedade extremamente perversa. Podemos destacar entre os ensinamentos que emergiam naquele contexto, principalmente a ideia da ressurreição, que era confundida também com a questão da reencarnação no contexto, principalmente pelos estudos dos fariseus. Mas, notadamente, naquele momento histórico, a Palestina estava dominada pelo Império Romano e havia toda uma simbiose de interesses materiais dentro daquele contexto. A ideia do Deus único continuava a ser a grande ideia central do povo judeu. Todas aquelas vivências que se confrontavam dia em dia com os interesses romanos, com as ideias dos gentios e etc. Como é que Jesus se relacionava com as crianças? O relacionamento de Jesus com todas as pessoas, e especialmente com as crianças, era extremamente amoroso. Daí aquela passagem que nós vemos na sua Boa Nova: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham, porque Jesus sabe que aqueles espíritos que temporariamente estão envergando a roupagem infantil são seres milenários, são espíritos que estão em processo de evolução, não são tão inocentes assim, mas temporariamente eles estão vestindo a túnica da inocência com vistas à sua evolução espiritual em mais um estágio de crescimento que é o período infantil. Minha pergunta é muito simples, talvez muito complicada. Quem foi Jesus? Jesus é o ser mais extraordinário que vive neste planeta. É o condutor de bilhões de espíritos aqui encarnados e desencarnados. É o amorável pastor, né, de todos nós. Representa a expressão máxima do amor de Deus, nos convidando à vivência das leis divinas. E na medida em que os nossos espíritos se aprimorem, se renovem, se transformem, nós todos caminharemos para o seu coração augusto e misericordioso. No livro A Caminho da Luz, do nosso querido Emmanuel, nós temos uma visão também muito significativa sobre Jesus. Emmanuel nos traz uma visão plena de quem é Jesus, como um dos espíritos que integra uma grande comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Criador e que dirige todo o nosso sistema planetário. Agradecemos a presença de Assis Pereira em nosso programa. Assis, muitíssimo obrigado por estar conosco. Muito obrigado, espero que o programa continue sempre contribuindo para esclarecer, consolar, orientar e que toda a equipe prossiga nesse grande trabalho. Vamos agora ao nosso último quadro. Nosso programa dá dicas de livros que podem auxiliar no conhecimento e no aprofundamento do tema. Diversas obras tratam do assunto abordado no programa de hoje. Anotem aí: Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho, de Sandra Borba. Cristianismo, uma mensagem esquecida, de Hermínio Miranda. Vida de Jesus, de Antônio Lima. O Consolador, de Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier. A Gênese, capítulo 1, o caráter da revelação espírita. O livro Emmanuel, do próprio Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Chegamos ao fim do programa Espírito e Vida. Você pode entrar em contato com a equipe do nosso programa
através do e-mail espirituevida@sintv.tv. Agradecemos a sua sintonia, contamos com você na próxima semana e muita paz.